Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse exercício que se chama Populating Next Array Pointers in Each Node, um nome gigante, mas esse exercício nada mais é que você vai receber uma árvore binária, e aqui está até dizendo que é uma árvore binária perfeita, significa então que quando você estiver olhando os níveis, eles são completos, então as folhas são com níveis completos. A gente vai precisar então de fazer essa conexão. Uma coisa que está já dizendo é que agora o nosso nó, então vão ter mais coisas. Está mostrando aqui para a gente como que o nosso nó tem o valor do nó, o ponteiro para a esquerda, o ponteiro para a direita e tem um ponteiro next. O que a gente vai precisar de mexer então é nesses ponteiros next. E aí, aqui no primeiro nível, a gente vai ter o next aqui desse 1 apontando para o nulo, aí o 2 aponta para o 3, e assim por diante. Então aqui a gente vai ver, o 4 aponta para o 5, o 5 para o 6, o 6 para o 7 e o 7 para o nulo. E aqui diz uma coisa, que todos os ponteiros inicialmente, os next, dos ponteiros de cada uma dos nossos nós, já estão apontando para nulo. Como a gente vai fazer, e aí é para a gente devolver, no caso, essa própria árvore, só que com as conexões corretas. Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente está falando de níveis, a gente vai usar então uma fila. Então, em Python é um deck. Então a gente vai fazer um deck aqui. E como que a gente vai conseguir identificar em que posição aquele nó está? Nós vamos então guardar um nível dele e o nó em si. Então aqui eu vou começar com 0, que seria esse primeiro nível aqui, e a raiz. E aí agora a gente vai percorrer então, enquanto tiver alguma coisa no nosso, na nossa fila, a gente tira da fila. O que significa tirar da fila? É fazer esse pop left. E aí o que vai sair da nossa fila? Vai sair um nível, que eu vou chamar aqui de L, e o nó em si. Se existir esse nó, então se tiver um nó, nós vamos então pegar os filhos à direita ou à esquerda, e a gente vai aumentar isso mais 1, porque se esse nível atual que eu estou pegando aqui, vamos dizer que é o 0. Então, se eu pegar o 2 ou o 3, é só aumentar o L mais 1, Então, aqui é o nível 0, aqui vai ser o nível 1. No momento que eu estiver percorrendo o 2 aqui, e eu estiver colocando os filhos dele na fila, aqui é o nível 1, então aqui vai ser o nível 2, Então, é sempre um L mais 1. Como aqui, o que a gente quer? A gente quer fazer essa conexão, Como que a gente faz essa conexão? Existem várias formas, mas uma forma que a gente pode pensar de vez a gente pegar o nosso filho à esquerda, porque no geral a gente anda primeiro à esquerda, depois à direita, a gente sempre guarda, a gente pega agora o filho à direita primeiro, e a gente guarda ele numa outra estrutura auxiliar, e toda vez a gente vai fazer a conexão se tiver alguma coisa naquela fila, que não seja, se tiver uma coisa a mais naquela fila, a gente vai pegar e tirar isso da fila e colocar o next do atual nele, Talvez colocando, codando vai ficar mais claro, Então, assim, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar, que então eu preciso de uma estrutura auxiliar que eu vou chamar de resposta e vou usar aqui um default dict, que é uma lista. Isso daqui é o quê? É porque quando a gente está criando uma lista de listas, E quando a gente está usando Python, a gente não vai conseguir acessar posições que não tem nada, Então isso aqui garante que a gente consegue acessar aquela posição, que sempre vai ter ali um array vazio. Então como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai verificar se o nosso res, na posição L, Então no caso a gente vai ver aqui, se a gente estiver olhando aqui para o nosso elemento ali, o nosso nó atual, e naquele nível dele a gente não tiver nada, Então a gente vai fazer aqui, se o tamanho é igual a 0, a gente não vai, a gente só vai vir e vai colocar então na nossa lista, Então, um L na posição é o nó, Ok. Para que isso serve? Lembrando que o que a gente vai fazer, Toda vez que a gente anda por níveis, a gente está vindo aqui botando, no nível 0 tem um 1, no nível 1 vai ter um 2 e o 3, aí no nível 2 vai ter o 4, o 5, o 6 e o 7, Porque na hora que eles serem colocados, eles vão ser sempre colocados no nível exato. A gente vai fazer então o quê? A gente vai primeiro andar nesse nível da direita para a esquerda, Então a gente vai primeiro guardar o 3 e a gente coloca ali dentro.
Da próxima vez, quando a gente encontrar o 2, a gente já tem o 3 guardado lá no nível. Então, a gente pega sempre o último que tiver guardado no nível e faz com que o atual aponte para ele. E assim, a gente vai percorrer sempre, né? Então, depois vai ser o 7, depois o 6, e assim por diante, né? O 7 não vai apontar para nada, né? A gente não vai precisar de se preocupar com isso, porque aqui já está dizendo que, inicialmente, todos estão apontando para nulo. Mas se a gente precisasse, né, a gente poderia deixar talvez explícito, onde a gente pegaria o nosso node.next e botaria none, né? Mas isso daqui não é necessário, né? Porque o none seria o nosso nulo, né? Não é necessário fazer isso, né? Mas aí fica a sua escolha. Então, ok. Caso aqui agora já tenha alguma coisa naquele nível, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, então, vou chamar aqui de last node e vou pegar o nosso res na posição L menos 1. Essa é a forma, né, em Python, onde que a gente pega a última posição, né, que está lá. Né? Então, porque a gente está sempre dando um append, né? Então a gente sempre vai pegar o último. Né? Aí, então, o nosso nó atual vai ter o nosso next como last node, né? Que foi aquilo que a gente falou. Né? Então, quando a gente estiver aqui no 2, a gente já vai ter guardado o 3, né? Porque inicialmente a gente vai vir aqui. Tem alguma coisa no nível 0? Não tem, a gente colocou. Aí depois, né, a gente vai andar pelos filhos, né? No momento que a gente está andando aqui no 3, não tem nada, então a gente guardou ali na posição, né? No caso 0 vai ter só o 1, e aí aqui nesse caso o 1 vai ter nada, e a gente então colocou o 3. No momento que a gente for pegar o 2, a gente já tem um 3 ali, né? Dentro da nossa estrutura auxiliar ali, né? Que é esse res. E aí nesse momento a gente vai pegar então o 2, né? Que é o nosso atual que a gente está olhando, e a gente vai pegar o nosso último. O nosso último é o 3, né? Então a gente está dizendo que o nó que tem o 2, né? O node.next dele é igual ao last. E é isso. E aí, né, obviamente, né, a gente vai ter que também, então, pegar o nosso valor e colocar ali dentro, né? Por quê? Porque agora, né, vamos pensar aqui nesse caso, né, do 7. A gente vai ter o 7, da próxima vez que a gente encontrar o 6, tem o 6, né, a gente vai fazer o 6 apontar para o 7. E da próxima vez que a gente encontrar o 5, a gente, né, iria apontar para o 7, se a gente não atualizasse. Né? Então, essa parte aqui, né, de colocar seria uma atualização. Né? A gente está atualizando para ter a gente colocaria o 6, né? Então, no momento que for o 5, o último last node, né, que foi colocado naquele nível, foi o 6. Então, a gente vai apontar certinho. E é isso. E aí, agora aqui fica a questão da gente percorrer. Então, primeiro a gente percorre à direita, isso é importante, né? E aí, nesse momento, como que a gente faz? A gente faz um append, um key.append, e a gente faz aquilo, um L mais 1, e o nosso node.right. E aqui a gente vai ter o nosso node.left, né, se tiver. Nesse caso vai ter, né, por conta, né, que está dizendo que é uma árvore perfeita, né, mas ok, né, a gente precisa fazer essa verificação e a gente faz a mesma coisa, né, espelhado. A gente coloca então o nosso L mais 1 e o node.left. E é isso. E aí agora no final, o que a gente vai devolver? Né? Isso daqui vai acontecer, né? Enquanto tiver alguma coisa aqui na fila, a gente vai estar percorrendo todos, né, nível por nível. No momento que a gente fez tudo, né, então a gente passou por tudo, a gente já fez todas as conexões, né, do Next. Então aqui a gente só vem aqui no final e devolve a própria raiz, né, o root. É isso. Então, vamos verificar para ver se não tem nenhum erro, né, de digitação ou alguma coisa assim. É isso mesmo. Então, é isso, né? Tá vendo aqui que a gente nem precisou de colocar isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e eu te vejo na próxima.